sobre o jogo de ontem. O que está acontecendo com o Santos Futebol Clube, né? O Santos é inferior ao Velo Clube? Não. O Santos é tão pior do que o São Bernardo? Também não. O Santos é pior do que o Palmeiras? Sim. Sim, o Santos é pior do que o Palmeiras. Agora, Russo, são 3 derrotas consecutivas, Elias Cabrini Russo, onde as cobranças ao treinador Pedro Caixinha aumentam, né? E temos visto já um início de uma crise, ou seja, é claro que um time grande do tamanho do Santos, num campeonato de 12 rodadas na primeira fase, quando perde 3 seguidas, é realmente um péssimo sinal, né? Ô Russo, o que está acontecendo com o Santos Futebol Clube, Russo? É um problema do treinador, ainda não encaixou, né, a ideia tática do Pedro Caixinha, está relacionado à falta de reforços, Caixinha está tendo que utilizar jogadores jovens. Ontem vimos, por exemplo, o Vinícius Lira, o Souza, o Gabriel Bontempo, o Luca Meireles, jogadores que aparentemente não estão tão prontos, são jogadores de qualidade. Por exemplo, o Lira, Elias, jogador muito bom, mas ontem entrou mal no jogo, né? Entrou afoito, errou passes, estava perdidinho em campo. O Souza não é o Souza que a gente imagina ainda. O Luca Meireles ontem não comprometeu, mas pegou pouco na bola. Enfim, Russo, é culpa do presidente Marcelo Teixeira, que errou no planejamento, né? O Santos tinha muito tempo ali para se preparar, parou o campeonato dia 24 de novembro. Ou seja, só tivemos o treinador perto do Natal, Elias Cabrini Russo. E as contratações, nos reapresentamos dia 3 de janeiro, ou seja, foram 38 dias de férias. E no momento da reapresentação não tinha sequer um reforço. Então, o que eu quero saber é o seguinte, Elias, por que o Santos vai tão mal no início do Campeonato Paulista? De quem é a responsabilidade ou isso está dividido, Elias? Marcão, é um misto de tudo que você falou, né? A responsabilidade tem que ser dividida assim, a começar pelo presidente, né? Que não fez esse planejamento. A gente já vinha cobrando desde a saída do Carille. A gente falava aqui nas nossas lives, olha, é um momento importante do Santos sair na frente dos adversários, né? Que ainda estão disputando a Série B, mas o Santos demorou demais, o presidente desdenhou, né? Parece que ele brinca com as coisas, com coisas sérias, que é o Santos Futebol Clube, quando disse que o jogo, que já tinha um treinador contratado, e não era verdade, tanto que o Caixinha chegou, foi convidado num dia, no outro dia ele acertou, o próprio Pedro Martins disse isso, confirmou isso na entrevista coletiva. Faltou planejamento, contratações que chegam no Santos e demoram um mês, 40 dias para estrearem, é um absurdo, cara. Isso, é claro, foi falta de planejamento também, porque os jogadores demoraram para ser contratados. Agora você vê um Tiquinho, por exemplo, esse imbróglio com o Jair, vai estrear, não vai, o cara tá treinando, não pode treinar jogadas de dividida de bola ali, porque pode correr um risco, o negócio dá errado. O Caixinha não consegue achar esse time. Eu acho que a ideia dele é boa, foi boa, de mudar um monte de jogadores, testar todo mundo e ver que realmente quem tem condições e quem não tem. Se bem que mesmo ele afastando alguns jogadores, tem outros ainda que não têm condições, mas ele não pode afastar todo mundo, senão ele fica sem jogador para trabalhar. Então o que a gente vê é um time que parece que está com a mentalidade de 2022, 23, 24, que é um time que parece que está acostumado a perder e não tem sangue na veia, cara. Parece que é um time que os jogadores que não têm noção do tamanho da camisa que eles estão vestindo. Então a gente vê jogadores que não estão correndo o suficiente, jogadores mal fisicamente, caras que têm que honrar mais essa camisa do Santos. O torcedor cobrou muito ontem na arquibancada e com razão. O Caixinha tem errado bastante. Eu acho que não é momento de caçar as bruxas. Eu acho que o Caixinha é um bom treinador. Esse cara vai dar um jeito no time ainda, principalmente quando esses reforços tiverem condições de jogo, mas muita mudança tem que ser feita e não é para amanhã, Marcão, é para ontem, porque o que o Santos está fazendo em campo é vergonhoso. Agora tem mais um clássico dificílimo na Vila Belmiro e agora não pode perder mais. Como o Giovanni falou, a um ponto da zona de rebaixamento, é claro que o Santos não vai cair, mas começa a preocupar demais. O Santos não deve cair, claramente, como bem disse o Elias Cabrini Russo. É claro que isso é uma projeção, né? Tudo pode acontecer no futebol, mas o Santos não deve cair. Agora, estamos muito próximo da zona do rebaixamento. Isso preocupa. Um time do tamanho do Santos não pode flertar com o rebaixamento no Campeonato Paulista. Isso aí é inadmissível. Agora, Giovanni Afonso, o Russo fez aí uma análise, né? E tem um pouquinho de fato de cada coisa, Giovanni Afonso. Qual é a responsabilidade do Pedro Caixinha nesse momento atual do Santos Futebol Clube, né? O torcedor com razão, tá na bronca com o Pedro Caixinha. Eu gosto muito do Caixinha, acho que é um bom treinador, gosto das entrevistas dele, acho que ele é um cara
trabalhador que em algum momento vai dar certo no Santos Futebol Clube, mas realmente o início de trabalho dele preocupa muito. Qual é a responsabilidade do Pedro Caixinha em tudo isso, Giovanni Afonso, e esse elenco que ele tem em mãos, né? Porque o torcedor cobra que o Pedro Caixinha tome decisões. Nós até elogiamos aqui algumas decisões, como foi o afastamento do Wendel Silva, do Patrick, do Rainer. Teve mais um que foi afastado, o Yusufa e tal. Yusufa e o Braga. E o Braga, perfeito. Só que quando ele afasta esses jogadores, que são medianos, que são fracos, Giovanni Afonso, ele precisa recorrer a jogadores da base que também não estão prontos. Então quero que você faça um paralelo aí desse trabalho do Caixinha e também sobre a falta de elenco do Santos Futebol Clube, que tá evidente, né? Tá evidente, Marcão, porém até a página 2, né? Porque eu concordo com o Elias, acho que o Elias foi cirúrgico ali, a gestão, o presidente Marcelo Teixeira errou muito no planejamento para 2025, planejamento muito pior daquele feito em 2023 para 2024, né? Em que ele tinha até menos tempo para trabalhar, mas preparou um elenco, um time melhor para 2024 para disputar a Série B, então ele foi muito mal no planejamento no final de 24 e ainda está muito mal no planejamento já em 2025, porque é Tiquinho Soares que demora para estrear, é Zé Rafael contratado, mas que só pode ser utilizado no Campeonato Brasileiro, então foi ruim, a montagem de elenco tá lenta, tá demorada. Mas eu não acho que seja justificativa, Marcão. Acho que se a gente olhar o elenco que o Santos tem hoje, claro que precisa de reforços, claro que é muita molecada, mas é um elenco que tem o Santos e que todos nós o colocaríamos em campo. A limpeza está sendo feita, né? Ele tirou o Lucas Braga, tirou o Wendel Silva, tirou o Rainer, e aqui está um elenco, Marcão, que na minha opinião é mais forte que o do ano passado. Acho que se a gente olhar os 11 e o banco de reservas, o Santos é mais forte do que o elenco do Fábio Carille do ano passado. E aí a responsabilidade que em campo fica toda na conta do Caixinha, né? O Elias também falou da falta de vontade, da falta de brio, tem tudo isso. Mas acredito que o Pedro Caixinha poderia estar tirando um pouco mais desse elenco. O problema tá claro, o problema é a defesa, Marcão, porque no ataque entendo que o Santos até é um pouco mais criativo do que o time do ano passado. É pouca coisa, mas acho que o Santos é mais envolvente ofensivamente com o Caixinha. Só que na defesa é uma mãe. O Santos marcou gols em todos os jogos, mas também sofreu gols em todos os jogos. Tomou um do Mirassol, um da Ponte, 2 do Palmeiras, 2 do Belo Clube e 3 do São Bernardo. 9 gols no total, isso sem contar os 4 do jogo contra o Atlético, que já era um pouquinho um prenúncio ali do que viria a ser o início da temporada. Um time que sofre muito nas bolas aéreas, dá muito espaço para o adversário, que normalmente é mais perigoso durante os jogos, Marcão. Então eu entendo que sim, é um elenco que precisa de reforços, mas não justifica. Eu acho que dava para o Caixinha fazer um pouco mais, porque no papel o Santos é melhor do que todos os seus adversários que enfrentou até agora, exceto o Palmeiras. O ponto é o seguinte, quando você fala que o Santos é melhor do que o elenco do ano passado, o time do ano passado, eu discordo nesse ponto, mas eu discordo e deixo claro que ele só não é melhor por responsabilidade do próprio Caixinha. Veja, quando nós tínhamos o ano passado, nós tínhamos o Gil na zaga, o nosso setor defensivo era melhor. Quando nós tínhamos o João Schmidt como primeiro volante, o nosso meio-campo funcionava melhor, né? Quando nós tínhamos o Otero no ataque aberto pela direita, o nosso ataque pela direita funcionava melhor. Quando nós tínhamos o Juliano por dentro, o nosso meio funcionava melhor. Então, eu acho que o time do ano passado, ele é melhor do que esse time desse ano ainda. A expectativa é que o Santos se torne muito melhor do que o time do ano passado, claramente com as contratações que foram feitas, mas ele só é pior nesse momento, na minha opinião, comparado ao time do ano passado, pelo próprio Caixinha. Porque é o Caixinha que não quis o Gil, é o Caixinha que não quis o Otero, é o Caixinha que abre mão do Schmidt para ter o Tomás Rincon, que ontem não foi mal, né? O Tomás Rincon ontem fez um bom jogo. Então, é o Pedro Caixinha que tomou essas decisões. O Juliano, ok, né? O Juliano era um jogador que já tinha muitos problemas físicos, jogador caríssimo no elenco. Também não era unanimidade o Juliano. E ele não quis ficar no Santos, né? A questão do Juliano foi uma questão do Juliano também, não só do Santos. O Santos talvez não queria o Juliano, mas o Juliano também não queria ficar no Santos. Então, eu acho que passa muito pelas escolhas do Caixinha. Então, a partir do momento que ele abre mão do Otero, ele precisa descobrir um jogador pela direita que jogue mais que o Otero. Você não pode entrar num jogo como o de ontem com o Léo Godoy de ponta, cara.
Esse Léo Godoy, que participou até do primeiro gol do Santos, o único gol do Santos na partida, ele é fraco. Ele é ruim. Esse cara não pode jogar com a camisa... Ontem jogou com a 11, né? Ontem jogou com a 11. O Léo Godoy não pode jogar com a 11 do Santos Futebol Clube. Ele é muito fraco. E o Santos tá batendo cabeça na zaga, onde o próprio Pedro Caixinha tá bancando o Gil de Fora. Então ele tem responsabilidade em tudo isso. Agora, é certo dizer também que os jogadores que o Santos contratou, todos ainda praticamente não estão prontos, né? Você olha o Luizão, é um jogador para compor elenco, o Zé Ivaldo ontem já colaborou, o Tiquinho Soares claramente fora de forma. Aí você tem o Álvaro Barreal, você tem o Zé Rafael, os caras que não podem jogar. Então não adianta você contratar, não adianta você ter uma Ferrari na garagem, sendo que você não pode ligar a Ferrari. Então não adianta nada. É melhor você ter um golzinho, golzinho bola, ou quadrado, como queiram, que você liga e ele sai andando, pô. Né? Do que você ter uma Ferrari vermelha, coisa linda, brilhando, que você não pode ligar. Então esse é o Santos. Muito culpa da diretoria do Santos. Espero que não durmam no barulho do Neymar. Porque, Elias, o Neymar é craque, é fora da curva. Agora, a gente sabe que o Neymar vem sofrendo com problemas físicos e também emocionais. Existe uma falta de confiança no Neymar e para que ele jogue é preciso que exista um time bom para que ele entre e consiga jogar. Se ele tiver que fazer tudo, Elias, não vai jogar o Neymar também. Esse é o grande medo, esse é o grande problema. A diretoria confiar tudo no Neymar pode ser um grande risco, viu, Elias? Pode ser um grande risco, né, Marcão? Porque não é falar da qualidade do Neymar, que a gente sabe que é indiscutível isso, mas são os problemas físicos. Será que ele vai conseguir jogar 90 minutos em bom nível? Quando esse cara pegar uma bola, ele olha para um lado, ele vê Léo Godoy, do outro lado ele vê, sei lá, um monte de jogador fraco, né? Como ontem foi o Souza, foi alguns jogadores na zaga ali que não passam confiança. É um cara que vai receber falta, que vai jogar para cima, vai levar o time para cima, mas praticamente sozinho. É claro que hoje, apesar de não estar bem fisicamente, mas tem o Tiquinho ali que vai ser o cara que, com o Neymar, acho que vai fazer muitos gols na equipe do Santos. Mas a gente não pode contar só com o Neymar. Esses outros reforços que estão chegando, o Zé Rafael já não pode jogar o Paulista. Então que os outros venham em condições de entrar em campo e mudar esse ataque do Santos, porque você não pode depender apenas de um Guilherme, cara. Um campeonato indo para a 6ª rodada e só o Guilherme que faz gol nesse time. Não dá. Então tem que ter fazer alguma coisa diferente ali. O Neymar vai ajudar demais, é claro. Vai chamar a atenção, 2 ou 3 vão vir marcar ele, vai sobrar espaço, mas quem que vai estar ocupando esses espaços que o adversário vai deixar? Será que esses jogadores estão preparados para realmente fazer as boas jogadas ali, levar o time para o ataque, fazer os gols que a gente precisa? O Neymar vai chegar, vai mudar o patamar sem dúvida alguma, mas é o que você falou, sozinho ele não vai conseguir dar conta do recado, porque se não tiver alguém do lado ali para tocar a bola, quando tiver 2 em cima dele, os caras fazendo falta vão bater nele pra caramba, eu não tenho dúvida disso. Então não dá para acreditar que só o Neymar vai resolver tudo.